BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023. A gente segue juntos aqui, acompanhando os principais destaques do mercado financeiro, também, claro, as repercussões na Bolsa sobre todas as questões que estão rondando a capital federal lá em Brasília, com, claro, o debate aqui com o Alan Gani, que está chegando aqui junto comigo no BMC Market. Hoje a gente vai repercutir principalmente inflação em 2022. O IBGE divulgou mais cedo o IPCA do mês de dezembro, veio um pouco mais acelerado do que estava previsto pelo mercado, principalmente com itens de higiene, principalmente com itens de alimentação também, trazendo um impacto nesse IPCA, e a gente vai repercutir esse assunto, também vai repercutir toda a agenda econômica. É como a gente estava falando. Até semana passada, o foco de Brasília era a gente debater indicação de ministros, indicação de secretários, plano de voo do Ministério da Fazenda e, claro, como que o mercado estava recebendo os sinais que vinham lá do Ministério da Fazenda. Agora, depois de domingo, depois de tudo que aconteceu, aquela quebra-quebra, invasão de prédios públicos, né, do Senado, da Câmara, do Palácio do Planalto, também do Supremo Tribunal Federal, hoje a gente já olha com outros olhos para Brasília, com outros assuntos vindos de Brasília e também, claro, como os gestores estão se posicionando nesse sentido. Mas não esquecemos da agenda econômica. A agenda econômica é muito importante para ditar o ritmo aí dos investimentos, ditar o ritmo das movimentações dos gestores e, claro, o que pode ser esperado para a Bolsa Brasileira nesse sentido, já que com um temor, com uma cautela, com um pé atrás sobre questões fiscais, sobre as contas públicas, isso pode ser um tanto quanto nocivo para a nossa Bolsa Brasileira. E se o mercado acabar percebendo que está uma coisa um pouco mais simpática ao mercado ou um pouco menos turbulenta, um pouco menos embaçada pela frente, aí o mercado pode ter aí uma melhora nos seus dias. Bom, o que a gente vai conversar, é claro, com o Alan Gani, que está aqui às 2h09 comigo. Muito boa tarde, Alan Gani, sempre um prazer recebê-lo aqui, estar contigo, nosso time aqui, para comentar tudo que está rolando nesta terça-feira. Prazer, e aí, Gani? Filipão, tudo bem com você? Tudo ótimo, maravilha. Como diz tudo. Um cara que a gente conhece, bem melhor agora. Verdade. Ô Gani, vamos lá. Vamos começar a falar sobre IPCA, certo? Porque era uma questão que estava ali no radar dos investidores. A inflação é um negócio que está pegando não só no Brasil, mas no mundo todo. E a inflação brasileira em 2022 ficou acima do teto da meta e ficou acima, inclusive, das expectativas do mercado. O IPCA de dezembro a gente viu ali 0,62, veio acima do esperado, que era mais ou menos 0,45%. Queria que você desse as suas impressões sobre esse dado que acabou de sair, né? Dia 10 de janeiro, o IPCA de dezembro e fechando o ano também. Como que arremata essas informações aí, Gani? Bom, vamos lá. A meta de inflação é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, na qual o Banco Central deve perseguir esta meta, porque o Banco Central ele tem
o principal instrumento de combate à inflação, que é a política monetária. Ele tem um monopólio da política monetária, é ele que coloca e tira dinheiro de circulação. Como a inflação é causada essencialmente pelo excesso de moeda acima da capacidade produtiva de uma economia, portanto é função do Banco Central. Mas quem estabelece a meta é o Conselho Monetário Nacional. Eu, sinceramente, essa meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,75, eu acho ela muito ambiciosa para os padrões brasileiros, tá? Eu vejo que a inflação, historicamente no Brasil, gravita aí em torno de 5%, 4,5%, que não é uma inflação baixa, né? É uma inflação elevada. Porque se a gente pegar 5% de maneira acumulada, lembrando que a inflação sobre inflação, isso no prazo de 4, 5 anos, a gente já percebe uma perda grande do poder de compra. Muito bem. Isso posto, a inflação fecha em 5,79% e o IPCA surpreende em relação ao mês de dezembro, né? Então, fazendo uma análise na margem ao que foi novembro, o índice, além de vir acima do esperado, além de ter acelerado, ele traz algumas preocupações. Quais são essas preocupações, Felipe? Eu gosto muito de olhar não só eu, como vários agentes de mercado, não apenas o índice cheio, né? Vamos lembrar, o que é o IPCA? O IPCA, ele tem diversos itens que o compõem, cada item tem um peso que é representativo em média do que cada brasileiro consome, tá? Do orçamento do brasileiro, tá? Então é lógico que gasolina pesa mais, plano de saúde pesa mais e sei lá, a vassoura pesa menos. São os grupos e subgrupos ali, Grupos, né? subgrupos. Na verdade você tem o item ele forma um subitem, então vamos lá, o item é o arroz. Aí o arroz, vamos pegar, manga. Manga é o item, a fruta, né? Sim. Manga. Aí desse item vai lá para o subitem, frutas, né? Aí eu tenho da média dos subitens, porque dentro do subitem, frutas, tem várias frutas, né? Aí eu tenho a média das frutas, forma o quê? A média do subgrupo, alimentação no domicílio. Depois a média do subgrupo forma a média do grupo, alimentação. E a média dos grupos forma a média do índice, né? Então, na verdade, quem manda no jogo são os itens. E esses itens, eles são representativos do orçamento na média de um brasileiro. Então, o IBGE faz uma POF, pesquisa de orçamento familiar, de pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos, e vê lá o quanto que pesa em média esses itens no orçamento, certo? Muito bem. E aí, o que as medidas de núcleos elas fazem? Elas recalculam o índice, né? Tirando alguns itens, agregando outros, né? Reponderando pesos. E é para a gente ter um olhar mais aguçado, mais apurado da inflação, Filipão. Então, pegando as medidas de núcleos, eu vejo com preocupação. Por quê? Na hora que a gente pega o núcleo por expurgo, que é um núcleo que eu gosto muito de olhar, que eu pego o IPCA e tiro do índice cheio os preços administrados pelo governo e os alimentos no domicílio. Por quê? Porque são itens não sensíveis à política monetária. Quer dizer, se o juros estiver a 40%, você vai continuar comprando arroz, entendeu? O juros a 40%, a tarifa de ônibus não muda. Por quê? Porque é um preço controlado pelo governo. Então, na hora que a gente tira esses itens para ver como é que ficou a inflação desses itens, ou seja, mais sujeitos à política monetária, passa de 0,12 para 0,74 na margem, de novembro para dezembro. Pô, é preocupante. Bastante. Bastante. Né? Isso é o núcleo por expurgo. Aí, então vamos pegar um outro núcleo, que é o núcleo X03, tá? E tudo isso aí que eu estou falando, esses núcleos, são acessíveis nas séries temporais do Banco Central. Se a gente pegar o núcleo X03, só para você ter uma ideia, ele passa de 0,28 para 1,02. O que é o X03? Eu só calculo a inflação de bens industriais. O que seria bens industriais? Automóvel, por exemplo, é um bem industrial, e serviços, cabeleireiro, e outros itens, evidentemente. Mas o que bens industriais e serviços representam?
Demanda. Demanda na veia. São sensíveis à política monetária. Então veja que houve uma aceleração de alta desses itens muito sensíveis à política monetária. Tudo bem que o mês de dezembro é um mês que a gente espera mais aquecimento da economia. Por conta, você tem ainda talvez algum resquício de efeito de Black Friday que estendem até dezembro. E tem férias de final de ano e o Natal. Então tudo isso... A galera gasta mais dinheiro. Gasta mais dinheiro e o varejo não é bobo, porque o varejo vai lá e aumenta o preço, né? Normal, do jogo. Agora, o número é alto, me chama a atenção. Então, núcleo por expurgo alto, o núcleo X03, bens industriais e serviços alto e, por fim, o médias aparadas. Esse vai de 0,38 a 0,49, não é tão preocupante, né? Onde você exclui as maiores e menores variações. E o difusão, que é a porcentagem de itens com variação positiva, Filipão, passa de 58% para quase 69%. O que a gente está querendo dizer? Que em novembro, 58% dos itens tiveram variação acima de zero. Não importa a magnitude, tá? Se foi 0,01%, isso, 0,01% de alta, isso, ou 10%, não importa, é acima de zero. É para ver o quão espalhada está a inflação. Foi para quase 70%. Então, veja, 70% está disseminado. É preocupante no seguinte sentido. Por quê? Porque, em parte, a inflação do ano passado, ela fechou aí em 5,79 porque teve desoneração tributária. Além do que, agora, para 2023, existe a questão fiscal, né? Que já traz preocupações, não apenas na questão do endividamento público e do risco, mas em relação à inflação também, pelo gasto. Então, eu acho que é um dado que esqueça 2022. Fechou em 5,79, ok, acima da meta, abaixo do que se previa no início do ano, que chegava a 8, 9%. No entanto, traz um sinal de alerta na margem, na passagem de novembro para dezembro, que a inflação não está domada não. Então, mas aí, beleza, fechamos 2022, foi o índice de inflação 5,79, acima da meta, acima do esperado. A pergunta é a seguinte, essa elevação novembro-dezembro que você comentou, e até mesmo sem sofrer grandes impactos por conta do retorno das desonerações, né, das onerações novamente. Onerações agora, né? Que sinal que isso dá para 2023, Gani? Porque a gente tem até informação, né? O próprio presidente do Banco Central vai apresentar lá os motivos pelos quais, isso vai ser hoje, né? No Conselho Monetário Nacional, CMN, o Gani, para falar com o ministro da Fazenda, apresentar as informações, olha, a gente estourou a meta por causa disso, vai ter um relatório, vai ter uma explicação certinha e tudo mais. Mas 2023 a gente já está nele, daqui a pouco sai até o IPCA 15, né? Para a gente poder comparar. Que sinais que isso pode acender de alerta, Gani, para 2023, para a gente não começar o ano daquele jeito já correndo atrás do prejuízo? É uma expressão ruim, porque quando você corre atrás do prejuízo, você está indo atrás do prejuízo. Você não está correndo do prejuízo, você está correndo atrás dele. Né? O prejuízo está indo embora, você está querendo ir atrás dele. Mas, enfim, na expressão popular, para a gente não começar 2023 correndo atrás do prejuízo ali, Gani? Olha, eu acho o seguinte, o Banco Central cauteloso em relação à política monetária e como foi uma aceleração, principalmente em preços livres sensíveis à política monetária, eu acho que continua aí com bastante cautela na redução da taxa de juros, infelizmente. Né? Então o Banco Central deve fazer esse papel bastante vigilante. E, por outro lado, o governo federal, o Tesouro, né, agora na figura do ministro Fernando Haddad, entender que uma elevação do gasto público pode piorar bastante a situação. Então, assim, de um lado, o Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda, né, volta precisa ter uma política mais contracionista em relação ao gasto, e o Banco Central esperar algum sinal mais robusto de melhora dessa inflação para começar a redução da taxa de juros. E qual que é o ponto aí que é fundamental?
as declarações do Campos Neto e a própria ata, né, também do Copom, a última foi muito dura, no seguinte sentido, olha, a política fiscal deteriorou, a política fiscal deteriorou, a política fiscal deteriorou. O que eles estão falando? Falando o seguinte, olha, a gente está fazendo o nosso papel para combater a inflação com juros altos, mas só isso não é suficiente. Se a gente quiser realmente ter uma inflação mais sustentável, quer dizer, o governo tem que fazer a parte dele na política fiscal. Então, é muito importante que haja agora essa concordância entre Banco Central e Ministério da Fazenda, né, um alinhamento das políticas. Porque se você faz uma política monetária agressiva, como é a do Banco Central ultimamente, que é dura, 13,75, a Selic meta, mas se a política fiscal ela não for contracionista no atual momento, é complicado. Por quê? Porque essa política monetária, para ela começar a reduzir, a taxa de juros começar a reduzir, vai ser mais difícil. Por quê? Porque o outro lado está mais gastador. Né? Então, acho que é importante ter esse alinhamento aí de expectativas e de conversa para domar a inflação. Porque a gente sabe que a inflação é um troço... Lógico, está 5,79, não está... né? Veio 0,69, não é nada, né, para dezembro, mas as medidas de núcleo chamam a atenção de que, assim, olha, o dragão da inflação não está completamente domado, né? E é um número, 5,79. A gente pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? O que seria o copo meio cheio? Poxa, em relação ao que foi ou em relação a outros países, está excelente. Em relação à meta estabelecida, está ruim. Sim. Ô Gani, e aí, falando em meta, né, tem 3 perguntas aqui que eu quero passar contigo dos nossos telespectadores. Eu vou começar pela do Rubão. Ele fala assim, tem chance do novo governo colocar uma meta de inflação mais alta para não pressionar o Banco Central a aumentar mais a taxa de juros? Se sim, quais desdobramentos econômicos? Mas é o governo ou é o Banco Central que coloca a meta? Uma Banco boa Central, pergunta. né? Não, na verdade, quem coloca a meta é o Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Economia juntamente com o Banco Central e mais aí consultores independentes, convidados. Então há essa reunião do Conselho Monetário Nacional, mas principalmente ali quem tem mais voz é o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. É claro que assim, tem que ser uma meta factível, né? Mas também se você colocar 6%, vai chamar atenção, o mercado vai falar, porque isso é uma sinalização muito ruim. E o Haddad é suficientemente inteligente para entender que se colocarem 6, o mercado vai reagir muito mal. Quer dizer, vocês estão sendo mais lenientes com a inflação. E fora que colocou 5, não cumpriu, se colocar 6 também pode não cumprir, tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Não tá tudo bem, obviamente, mas assim, passa a ideia, né? Independentemente da meta, o que eu vejo é o seguinte, para país desenvolvido, o que se espera é algo próximo de 2%. E é Estados Unidos, Europa, que era o mundo pré-pandemia, mais ou menos 2%. Europa um pouco menos, 1,5%, que é isso, é o que você falou. 1,70%, 1,80%, Estados Unidos 2,20%, mas é ali, gravitando em torno de 2%, né? Ou no máximo de 1,5% a 3% estourando. No mundo emergente, o mercado espera uma inflação, ou tolera uma inflação de 4%, próxima de 4%, né? O Brasil fica sempre um pouco acima. É que também é o teto da meta, né? A meta do Brasil é 3,5%, 3 ali, né? E o teto da meta. É que também tem a meta e o teto da meta, que é... isso é meio ruim, porque geralmente 50% a mais, muita gente pode justificar e falar, mas veja, foi dentro da meta. Não, foi dentro do teto da meta, do range, né? Não foi no centro da meta, né? Enfim. Igual no dardo lá, se acertar o cantinho e se acertar a mosca, né? Exatamente. Foi no alvo. Não foi no alvo. Foi ali na rodela maior, né? Enfim. Mas então, respondida a pergunta, aí o Ed pergunta o seguinte, e aí, se desaquecer a economia para baixar a inflação, né, o PIB vai cair também, vai ser negativo. Esse é o plano do Banco Central? Não, mas veja, não é que assim, vamos desaquecer a economia, não é isso. Desaquecer a economia é uma consequência, na verdade, né? Então, o que acontece? Qual é o instrumento para combater a inflação? O principal instrumento em economia, mais aceito e que se mostrou mais eficaz, é
a política monetária? É o aumento da taxa de juros de curto prazo, tá? Isso para combater a inflação. Muito bem. Só que esse aumento da taxa de juros de curto prazo, Filipão, o que acontece? É a Selic. Aumenta todas as taxas de juros da economia, puxa tudo. Né? Então, o crédito fica mais caro, pessoa física e pessoa jurídica. O crédito ficando mais caro na pessoa física e pessoa jurídica, o que acontece? O consumo das famílias se torna mais caro. Porque você vai comprar um eletrodoméstico, você vai comprar um carro, uma passagem aérea, vai trocar lá, fazer o sofá da tua casa, o que seja. Você faz essa compra parcelada, não é todo mundo tem dinheiro para comprar à vista. Então isso vai ficar mais caro. Carnezinho gostoso. Carnezinho gostoso. E o investimento das empresas, né? O que é o investimento das empresas? Máquina, equipamento, né? Um terreno que ela compra, uma edificação e tal. Também vai ficar mais caro, né? Que é o CAPEX da empresa. Então, se vai ficar mais caro, a empresa investe menos, a gente consome menos. Se está todo mundo consumindo menos e a empresa está investindo menos, significa o quê? Isso são componentes da demanda agregada do país. Então, o que acontece com a demanda? A demanda diminui, certo? Então, há uma desaceleração da economia. Então, é uma consequência. Então, esse que é o problema, né? Quando a inflação está desancorada e ela está alta e tem que subir juros, a consequência é que, legal, combater a inflação, que precisa ser combatido, porque leva a uma situação de pobreza da população. Mas, por outro lado, pode trazer uma desaceleração da economia, né? E aí tem as suas consequências com perda de emprego. Por isso que o ajuste inflacionário, ele é muito importante e tem que ser muito rápido, né? Justamente para você não perder a mão, né? E conseguir controlar essa inflação e, ao mesmo tempo, gerar crescimento econômico. Não são antagônicos, né? Desde que esse ajuste seja bem feito. E não é tarefa fácil, viu? Ser ali membro do Banco Central não é tarefa fácil. Eu falando assim parece que é simples, mas ali o quanto que tem que ser essa taxa de juros, por quanto tempo ela deve perdurar, é uma questão bastante complicada. Boa. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre taxa de juros, Gani, porque aí eu tenho umas perguntas um pouco mais até extensas aí para você, mas só para a gente finalizar essa história aí da inflação e as perguntas do pessoal que deixou aqui pra gente, o MPK falou assim, 2023 Lula ainda está herdando esse controle do governo anterior e é só depois de 2024 que a gente vai ver efetivamente os efeitos desse governo? Em termos inflacionários, sim, né? Em parte, né? Eu entendi o ponto do MPK, que falou, é boa pergunta. Pelo seguinte, o que acontece? A política monetária, ela demora mais ou menos, que diz a literatura, tá? Evidência empírica, uns 9 meses para começar a fazer efeito, tá? Então, em termos de Banco Central, a Selic de hoje, se bem que o 13,75 já está um tempo, né? Começa a fazer efeito 9 meses defasados, certo? Agora, a política do Tesouro, do governo, essa é mais imediata, tá? Então, significa o seguinte, se começa um aumento do gasto público, algo do tipo, você tem 2 efeitos. Você pode ter um efeito do aumento da demanda, né, do aumento do consumo, que pode ser imediato, sei lá, 1, 2 meses, e uma piora das expectativas também. Então, por isso que essa questão fiscal ela é muito importante, porque ela penaliza duplamente. Ela penaliza, seja porque pode trazer um risco inflacionário pelo excesso de gasto, de consumo, gasto do governo ou consumo das famílias com auxílios, e por outro lado, porque a política monetária perde a sua eficácia, né? É o que se chama de dominância fiscal. O lado fiscal começa a contaminar tanto a inflação e que a política monetária ela vai perdendo eficácia, você tem que subir ainda mais os juros para compensar a perda da credibilidade aí da política monetária, né, pelo lado fiscal. Então, do ponto de vista do Tesouro, não, pode ser imediato. Agora, não é que assim,
o Alan é contra gastar, não é isso. É que, dado o nível de endividamento público do Brasil, é muito complicado o aumento do gasto público. Entendeu? Se a gente tivesse uma situação, sei lá, de um país desenvolvido e tal, que tivesse um colchão, não desenvolvido não igual os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos tem uma elevada dívida, né, a maior do mundo, né, mas eles têm muita credibilidade, mas sei lá, uma Alemanha, então eles têm muito mais liberdade de gastar do que a gente, né, então a gente está para o nosso patamar próximo aí de 80% de dívida pública, é um patamar muito complicado, por isso tem que fazer, infelizmente, né, porque é doloroso, a lição de casa do ponto de vista fiscal. Ô Gani, o problema do gastar mais é aquela história de rolar a dívida no juro mais alto, com o prêmio mais alto perfeito. Que o mercado pede. Então tem a dívida que já é maior financeiramente e nominalmente ali, né, no preço dela, mais a taxa de juro maior. Então você acaba tendo um aumento ainda maior do que o governo deve. Essa é a lógica? Porque assim, no final das contas, porque se fala assim, bom, vamos gastar mais, qual que é o problema de se gastar mais? Enquanto você consegue rolar essa dívida, né, tudo bem. Mas o ponto do aumento do gasto é que para você aumentar esse gasto público, você está se endividando mais, certo? Por quê? Porque o governo não tem superávit, então ele está se endividando. Bom, se ele está se endividando, e no patamar que ele está exigindo mais taxa de juros, o mercado está exigindo mais taxa de juros do mercado, porque fala assim, peraí, mas para eu emprestar dinheiro para o governo nesse patamar de endividamento, eu quero mais juros porque tem mais isso. Só que esse juros vira despesa lá na frente, porque você vai ter que pagar essa despesa, esse juros mais alto, né? Ah, mas tudo bem, aí o que o governo faz? Emite uma nova dívida, amortiza a dívida, certo? Você não pode usar a dívida para pagar juros sem autorização do Congresso, com autorização do Congresso pode, né? Porque isso fere a regra de ouro, mas tudo bem, você amortiza a dívida, o principal você amortiza, né? Só que chega num ponto que o mercado fala assim, caramba, mas o endividamento está tão alto que será, mesmo com uma rolagem emitindo novos títulos para pagar as dívidas pré-existentes e criar novas dívidas, talvez não seja suficiente. Aí é o calote. Né? Porque se fosse assim, não haveria calote. Né? Então há um limite. Né? Senão, o governo rolava infinitamente, mas há um problema. Chega num ponto que mesmo você criando uma nova dívida para pagar as dívidas pré-existentes, que é a rolagem da dívida, não pode ser suficiente. Ou você pega todos os gastos do governo e canaliza para pagar o credor, que evidentemente não dá, porque você tem que pagar funcionário público, aposentado, tem que fazer investimento, saúde, educação, etc. Tem que recapear, não dá. É um monte de coisa. A máquina tem que funcionar também, tem que funcionar. Então é esse momento do calote. Aí você fala, bom, e aí? Aí não tenho como te pagar. Né? E aí é um problema, porque é perda de credibilidade do país e tudo mais. Né? Então por isso que essa parte fiscal ela é muito importante. Se a gente tivesse num patamar de endividamento mais tranquilo, 60%, 50%, dava para gastar mais. Como gastou? Só que esse que é o problema, né? A gente nunca fez essa lição de casa direitinho. Então, sempre quando tem uma folga, o que o Brasil... Isso historicamente, tá? Vamos gastar, e aí chega no momento que você tem que conter os gastos. O Brasil está parecendo aquela família lá que vai passar férias, exatamente, gasta como se não houvesse amanhã, e aí entra no Serasa e fica comendo miojo. Mas, o Filipão, parece complicado, mas é a mesma lógica da educação financeira. Exatamente, pessoal, né? Pessoal, quer dizer, se você é uma família endividada, vive né, perdulário, gastando o que não tem... Vai passar férias, pega o primeiro dinheiro... Só se vive uma vez, você sabe onde é que isso vai dar. Você passa umas férias maravilhosas e todas as outras vão ser um inferno, né? Então, é a mesma lógica aí pro governo, né? Boa, Gani. Ô Gani, vamos falar um pouquinho sobre essa taxa de juros, né? Você bem comentou ali, quando a gente estava comentando sobre inflação, que taxa de juros acaba retraindo a economia, tem toda aquela
aquele período, né, de 9 meses, como você falou, para poder fazer algum efeito. A gente já viu o Banco Central, elevou ali 13,75 e já há algumas reuniões nesse patamar um pouco mais restritivo. E aí a gente tinha, ou pelo menos um imaginário do mercado, que daria para a gente chegar a um dígito ainda nesse ano, ou ali do ano que vem. Já começar um corte mais aprofundado de juros no segundo semestre. Diante desse cenário, Gani, com uma inflação surpreendendo aí, digamos assim, de 2022, com todo esse histórico sendo trazido para 2023, dá para pensar em um dígito nesse ano? Esquece. Bola para frente, difícil. 2024 é meta agora. Muito difícil. Muito difícil. Não dá. Não dá. Eu acho que assim, a discussão é se a Selic vai ser 13,75 flat ou se vai para 13, entendeu? Ou 12,75 na melhor das hipóteses, né? Corta um. Mas eu acho muito difícil, né? Tanto porque esse dado de inflação foi ruim e por conta também de toda a questão fiscal. Então acho que, infelizmente, a gente vai conviver com um ano a Selic em 2 dígitos, né? Infelizmente, para a economia. Para o rentista, né, da renda fixa, é excelente, né? E aí é ruim para ações, né? Porque quando a renda fixa chega nesse patamar de quase 14%, fazer o stock picking ali em ações, né? Fica muito mais difícil. Lógico que tem excelentes oportunidades, né? Agora, é diferente quando a Selic está abaixo de 10. Eu uso isso como um corte. Quando a Selic está abaixo de 10, os investimentos em ações acabam ficando mais atrativos. Quer dizer, é mais fácil você fazer o stock picking. Qualquer ação ali, quando a Selic estava 2, qualquer ação. Né? Tinha um baita retorno. Aí subiu tudo, né? Só que veja, quando a taxa de juros começou a subir, o que ocorreu com essas ações? Começou a afundar, não é? E aí poucas sobrevivem no sentido de dar retorno, né? Então esse que é um problema. Quando a taxa de juros começa a ficar alta, é mais difícil ganhar dinheiro no mercado acionário, né? Veja, no mercado, nos Estados Unidos, 5 é muito para eles, 4,75 é muito, né? Lá para eles. O que torna difícil também o ganho no mercado acionário. Veja que apanhando o mercado de ações lá, como aqui também, né? Ô Gani, aí só para a gente encerrar, tá bom, a gente tem uma inflação de 5,79 fechado no mês, a gente tem 13,75. Um dos maiores juros reais ali, né, do mundo. A explicação é justamente tudo isso que a gente está falando, todo esse risco, toda esse pedido de prêmio, toda essa incerteza. Mas é sustentável manter um juro real alto desse jeito para padrões globais por muito tempo? O que pode trazer de consequência isso, Gani? Porque a gente fica falando, né? Poxa, se eu tenho uma inflação de 6, um juro de quase 14, não é muito discrepante uma coisa com a outra, principalmente se mantiver flat esse juro por um bom tempo, 2023, poxa, um ano nesse patamar, não pode a vacina ser um pouquinho mais dura do que a necessidade do remédio? O problema é esse, né? Quer dizer, o juro, ele é elevado, e o juro real, ele é elevado no Brasil. Não é porque o Banco Central é ruim. Fala, não, o Banco Central é feito lá só de pessoas ruins, gananciosas, né? Aliás, eles nem defendem os interesses dos bancos. Pelo contrário, o Banco Central é uma pedra no sapato dos bancos, né? Então, assim, o juro, ele é alto, o juro real é uma resultante, né, de alguma coisa, de uma inflação historicamente elevada, de um Estado muito grande, onde o Estado, para precisar se financiar, ele precisa exigir juros elevados, porque esse Estado é inchado. E esse Estado inchado significa risco fiscal, porque o gasto do governo é elevado. Por isso que é tão importante a parte fiscal. Porque a partir do momento que você consegue ter um controle das contas públicas e consegue diminuir um pouco, né, os gastos, tornar o Estado mais eficiente, em vez de falar um Estado gastador, vamos falar um Estado mais eficiente. Lógico que vão ter gastos necessários, mas tem muitos gastos desnecessários.
além dos gastos desnecessários, quando você torna o Estado mais eficiente, começa a sobrar dinheiro para o que realmente importa, né? Investimento em saúde, por exemplo, esse tipo de coisa, infraestrutura e tal. Então, é importante o ajuste fiscal para o quê? Diminuir esse risco de calote do Brasil, tá? Porque o Brasil hoje está numa situação, infelizmente, e não estou falando porque o PT já vinha, tá? 70%, 80% do PIB já é uma situação delicada, que precisa fazer um ajuste das contas públicas. Né? Então, você tem o risco de calote e, por outro lado, o Estado inchado. Estão associados, as duas coisas estão associadas. Então, para esse juro real diminuir, é necessário ter a parte fiscal. Então não é, o Banco Central Não, é uma parte fiscal. E aí, reduzindo a taxa básica de juros, isso tem um efeito sobre as demais taxas de juros da economia. Né? É lógico que a taxa de juros na ponta para o banco, né, ela é elevada não só porque a taxa do governo é alta, em parte porque a taxa do governo é alta, mas ela é também elevada porque você tem custos operacionais elevados, porque a inadimplência é muito alta no Brasil, porque a tributação é elevada, enfim, né, e principalmente inadimplência. E aí a gente entra naquela conversa, né, da reforma administrativa, reforma tributária, eficiência do Estado brasileiro. Isso, e exatamente. Toda aquela conversa que a gente bate na tecla para poder criar um ambiente mais menos hostil, né, para o investidor e para o empresário. Você sabe que eu sou um liberal na economia mas mesmo sendo um liberal, eu sou a favor de uma saúde pública. Né? Você tem pessoas mais liberais que nem ele fala, não, saúde pública, pessoa mais pobre, você ter acesso a uma saúde pública minimamente de qualidade, um SUS, né? E uma educação básica de qualidade. Então eu falo assim, não, você é contra gasto público? Não, sou contra o gasto público, mas eu sou a favor que o gasto público seja bem direcionado. Eu sou contra subsidiar taxa de juros via BNDES para o empresário que tem grana. Isso não faz sentido nenhum. Esse empresário não precisa do BNDES e é justamente ele que tem acesso ao BNDES. Isso eu sou contra porque pago o nosso dinheiro. Agora, um dinheiro para educação básica, não para federal, mas para educação básica lá, para formar o estudante, né? Lá dos seus 4 anos aos seus 18, de qualidade, eu sou amplamente a favor, pagar bem os professores e tudo mais, saúde de qualidade. Só que para isso acontecer, eu preciso fazer todo um ajuste nas outras áreas. Até porque a gente gasta muito com juros, Filipão. E aí não sobra. Aí não sobra, vai sobrar com que... Né? Esse que é o problema. Então o ajuste fiscal não é... Eu tive o meu... Não foi um Deepcast, foi que eu participei com a Paula. Uma Tabata Amaral. Eu falei isso para ela. Eu falei, ajuste fiscal, deputada, não é um papo elitista de Faria Lima. Muito pelo... Aí ela distorceu logo o que eu falei. Mas eu falei, pelo contrário, é uma questão para beneficiar o mais pobre, porque vai sobrar mais dinheiro no Estado para o Estado investir naquilo que o pobre precisa, saúde, educação, infraestrutura. Boa. Ô Gani, a gente vai para um rápido intervalo, eu só preciso fazer 3 comentários aqui que o pessoal falou sobre você. A primeira foi o Alex, que falou que você está parecendo um professor de filosofia de uma universidade estadual. Então eu vou cortar a barba. O William falou que sua barba tá top demais. Eu vou manter a barba. O Vitor fez o melhor comentário, ele falou, ô Gani, você meteu um estilo Lula para 2023? Eu fiquei de mal com ele. Você tem um estilo Lula ou você quer formar maioria contra o Cabral, já que nós dois vamos ficar de barba? De barba. E aí a gente faz uma pressão pro Cabral. Só que o Cabral não pode ficar com aquela barba metade... horrorosa. Ele fica metade de barba, metade sem barba. Se eu fosse a mulher do Cabral, quando eu visse aquilo... Eu ia comprar cigarro na hora. 50% da barba aqui, 50%, né? Eu falava divórcio. Se eu fosse a mulher do Cabral, eu falava divórcio. Agora... E ainda chegava com uma foto pro juiz e falava, não tem como ficar com as crianças. Não dá, não tem... exatamente, não tem a menor condição. Brincadeira. Mas, o Filipão, não, isso daqui é o seguinte, eu viajei e tal,
Aí a namorada, deixa a barba. Putz, mulher enche o saco também, né, meu? E aí eu falei, tá bom, tal, mas daqui a pouco eu tiro, entendeu? Daqui a pouco eu tiro. É isso. O pessoal falou, pô, pegaram pesado, que bullying com o Gani. Pois é, essa barba aqui, ó, é fogo, né? Boa, ô Gani, vamos para um rápido intervalo então. Você que está acompanhando a gente, faz o seguinte, tá acompanhando a gente, tá gostando da nossa programação, se inscreve aqui no nosso canal. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar nos 460 mil inscritos. Falta pouco, falta só você se inscrever e, claro, acionar o sininho aí, né? Habilitar para poder estar sempre por dentro quando a gente começa a nossa programação, quando a gente coloca vídeo novo, você ser avisado. Então faz isso, vai lá, se inscreve no nosso canal, por que não? Divulgue para os seus amigos, para o nosso canal, para a nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Vou para um rápido intervalo, na volta tem mais Gani, tem mais debate aqui, fique com a gente. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas e 48 minutos. Como o tempo passa, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um alô aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, o Rubão Dantas, o Gilberto, o Alex, o Guilherme Fairbanks, o Cabral Possuído está aqui também, Alan Gani, olha só, ao meu lado e aqui no chat também. O Rui das Neves está por aqui, o Doug, o Ancap Investidor, o Ed dos Santos, o Joker, o Gilberto está por aqui também, o Helder, o Despolpa, Marco Aurélio, o MPK, sempre, o Vitor Kerber, que falou que o Gani meteu um estilo Lula 2023. Ele vai te bloquear, hein, Vitor? Brincadeira. João Baloni tá por aqui também, Marcelo Augusto, o Regis Andrade. O Regis falou, o Gani tá se contradizendo, agora ele tá defendendo o pobre. Meu Deus do céu, quando que o Gani não defendeu? Quem mais por aqui? O Giovan Campostrini, o Marcelo Augusto, enfim, todo mundo que tá aqui com a gente, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pela audiência. Olha o Peter Santana, tá sempre aqui também. A Carla Andrade e ele, o ogro de Wall Street, que fez uma bela viagem, né? Foi ver o filhão lá, baita papo, inclusive, no Deepcast, o Gani, seu com o ogro de Wall Street. Putz, muito bom, muito bom. O ogro é sensível. Muito bom, cara. O ogro é sensível. Baita história e baita... Ele só tem o... Eu falei isso pra ele, ele só tem o apelido de ogro, mas foi um negócio... É legal quando você faz um podcast onde você esquece que a câmera tá ali. Vira papo, né? E vira um negócio ali. Eu fiquei arrepiado ali com o negócio que ele falou. Pô, foi muito legal, cara. Um cara extraordinário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só teve um comentário do Marcelo. Ele falou, não, mas tem dinheiro, tem 600 bi de juros, né, para pagar. Eu acho que é importante a gente falar isso. Tá, tem 600 bi. Aí você usa para saúde e educação e não paga os juros? Qual que é o problema? Aí você pode fazer isso.
Aí o calote. Aí... E aí, no calote, aí a Argentina, a Grécia, o país toma um tombo que nunca mais recupera. Por quê? Porque quem vai querer emprestar dinheiro para o governo depois de um calote? De onde que vai vir o dinheiro? Entendeu? Aí vem inflação, aí vem crise econômica, não vem crescimento econômico. Então, esse que é o problema. Então, você tem que pagar os juros e, assim, você tem que pagar os juros porque o Estado se endividou no passado, né? Então, a consequência de não pagar é muito pior. Bom, vamos lá. Boa. Ô, Gani, pra gente não esquecer aqui de falar, vamos falar, inclusive, sobre essa agenda econômica. Estava falando aqui no começo. Se não houvesse toda aquela questão que aconteceu em Brasília no domingo, quebra-quebra, invasão, depredação, violência e consequências de tudo aquilo, hoje a gente certamente estaria falando o seguinte, olha, aconteceu a reunião, a gente tem uma agenda econômica que precisa andar, a gente tem um plano de voo do Haddad, que inclusive ele tinha falado que ia bater com o Lula essa semana para soltar, e até mesmo o mercado estava esperando uma sinalização, poxa, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, como que vai ser a relação da Tebet, do Haddad, também com o Alckmin, a Esther Dweck, né, os 4 cavaleiros ali que vão, ou pelo menos vão tentar proteger a nossa economia. Enfim, a gente já está falando disso, mas diante do exposto, diante do que aconteceu, a gente está falando de prisão, a gente está falando de quebra-quebra, a gente está falando de encontro entre os líderes dos poderes, mas a agenda está em segundo plano. Mas precisa de uma agenda, né, Gani? Precisa. A gente precisa ter uma sinalização, porque não dá para esquecer que a gente tem um ano pela frente aí que o mercado precisa de um guidance, né? A agenda econômica ela é fundamental, né? Porque a agenda econômica afeta a nossa vida diária, a pessoa ali no ponto de ônibus, né? O cara que trabalha aqui no restaurante, bar, enfim, é o dia a dia, é inflação, é emprego, é renda. Então essa agenda econômica, ela é primordial. Só que qual que é o problema, né? Com tudo que aconteceu, Filipão, toda a discussão agora, ela está em termos políticos e não mais em termos econômicos. Então você tem 2 consequências. A primeira, pode ocorrer a instauração de uma CPI para saber quem são os financiadores, como que ocorreu todas essas manifestações, quem são os envolvidos, quem não são, tem infiltrado, não tem, etc. Certo? Tendo essa CPI, o Congresso para. O Congresso fica em função da CPI. Parado. Não avança nenhuma reforma, nenhuma proposta mais propositiva, né? Na área econômica. Fica mais difícil. Por outro lado, o governo federal, ele passa a ter muito mais dificuldade num ambiente mais hostil de passar medidas impopulares. E quando eu falo medidas impopulares, não necessariamente elas são ruins. É que a medida impopular, ela é ruim no curto prazo, mas é que traz sustentabilidade, por exemplo, das contas públicas no médio e longo prazo. Remédio amargo. É um remédio amargo. Você toma, faz cara feia. Exatamente. Depois... É igual, eu sempre gosto de fazer analogias com a área médica, né? Você foi lá, você teve uma lesão, tá? O que você precisa? Uma lesão grave, quase foi para uma cirurgia. Pô, aí você toma anti-inflamatório, aí você vai fazer fisioterapia. Pô, você não pode se movimentar, né? Você tá com limitações, aí você tem que fazer fisioterapia. É chato pra caramba. Mas é isso que vai te trazer a sua mobilidade novamente no médio prazo, não é isso? É o remédio amargo, mas se você não fizer, você vai ficar com sequelas. É a mesma coisa na economia. Então é chato, é ruim, é impopular, tem efeito no curto prazo, mas é necessário. E agora, talvez, com todo esse ambiente político mais conturbado, mais hostil, fique mais difícil do governo passar medidas impopulares. Então, teve um efeito, vai ter, né? Acaba tendo um efeito econômico, infelizmente. Ô Gani, e aí medida impopular? São 2 questões. A primeira, porque começo de governo, e o começo do governo
já foi um tanto quanto turbulento e aí tem problema para passar medida impopular, porque eu me lembro que a maioria das medidas impopulares elas acabam passando logo no começo do governo, porque assume, ainda está no comecinho ali, passa o que precisa passar de impopular e aí tem um tempo para ganhar novamente, né, os eleitores, ganhar ali a popularidade, porque já pensa na eleição e não quer tomar medida impopular há 1 ano, 2 anos da eleição. Só que a forma que aconteceu a eleição e tudo que aconteceu pós-eleição, isso coloca uma trava ali para colocar o remédio amargo, né? Exatamente. Se a gente pegar assim, Lula eleito em vamos antes, né? Fernando Henrique eleito, né, pós-governo Itamar, eleito com o sucesso do Plano Real. Enfim, popularidade lá em cima no primeiro ano de governo, Plano Real sucesso, é reeleito também, popularidade lá em cima para fazer os ajustes necessários do segundo mandato, que, aliás, do ponto de vista fiscal, foi muito mais importante do que o primeiro mandato, os ajustes feitos no segundo mandato. Lula, né, aquele emprego muito alto, teve o apagão, Lula é eleito, há um voto de confiança da sociedade brasileira para o Lula faz aquela carta aos brasileiros, né, não o Lula, né, mas a equipe faz a carta aos brasileiros, e aí há aquele voto de confiança da sociedade para o Lula, né, principalmente porque ele coloca o Palocci no Ministério da Fazenda e o Henrique Meirelles no Banco Central, de que, ok, e aí aprovam algumas medidas importantes em 2003, como uma reforma da Previdência no setor público, né, que era bastante hostil à agenda do PT. O Brasil cresce, o Lula é reeleito, popularidade lá em cima, né, a mesma coisa no primeiro ano de governo, depois continua crescendo, vem a Dilma, popularidade, né? Herda aquela popularidade do Lula. A Dilma tem popularidade no primeiro ano de governo, né? Aí, já, veja, quando ela é reeleita, olha a dificuldade, ela já é reeleita num clima hostil. Não passou nada no primeiro ano de governo dela. Mas ela foi reeleita num clima hostil porque teve aquele embate com o Aécio Neves. E teve um embate. Que o Aécio não aceitou o resultado, e aí teve todo aquele... Não, mas ali já não era só do não aceitar o resultado. Não, mas teve também um ambiente não só... Teve, mas ali... O ponto é que a partir dali a sociedade já polarizou. Sim. Muito. Ali já estava polarizada e... E já foi uma eleição conturbada, teve questionamento naquela eleição, né? Lembra que o PSDB questionou o resultado. Sim. Né? As urnas não podem ser auditadas e tudo mais, não sei o quê. Então, houve aquele questionamento, uma eleição muito polarizada, tanto é que ela assume em 2015 com 3 mega manifestações, né, que lotaram a Paulista, resulta no impeachment dela. Mas você vê, não passou nada. Quando o Temer não eleito assume como vice, né, é uma situação diferente, passa uma série de coisas, mas tinha apoio, né, de setores importantes da sociedade, e aí veio o Bolsonaro. E o Bolsonaro, no primeiro ano de governo, popularidade elevada, até porque a oposição a ele, que era o PT na época, né, estava muito enfraquecida, né, porque o antipetismo era muito grande na sociedade. Em parte, o Bolsonaro é eleito pelo antipetismo, em parte porque houve uma onda conservadora, em parte porque a Lava Jato avançou bastante, né, então todos aqueles escândalos de corrupção que marcaram o PT e tal. Então, o Bolsonaro é eleito também com popularidade, né? No primeiro ano, passa a reforma da Previdência, passa lá a lei de liberdade econômica, etc. e tal. Talvez se fosse o Bolsonaro mais de final de governo do que do início de governo, poderia ter passado ainda mais coisa. Né? Porque eu acho que o Bolsonaro ele começa a entender mais o jogo político e ser mais presidente mais para o final, né? Entendendo as articulações que ele precisava fazer e tal. E se ele fosse isso logo no início, talvez passaria até mais coisas, mas passa um monte de coisa. Agora, nesse cenário, o Lula já assume num clima muito hostil, né? Então, independentemente das manifestações, o clima é de hostilidade, é um clima de oposição, de uma oposição muito forte, né? De não aceitar
o Lula novamente, que tinha sido condenado, etc. e tal, na presidência. Então você tem 50%, tanto é que foi uma eleição super apertada, então você tem 50% basicamente do eleitorado que não o quer de jeito nenhum. E aí vem o que aconteceu. Né? Então tudo isso, né, já seria uma situação muito... E eu sempre falei isso aqui, né? Você lembra que eu falei? O Lula não terá vida fácil. É muito diferente do mandato dele lá de 2003. Por quê? Porque a conjuntura internacional era amplamente favorável e o Lula nunca tinha tido uma oposição de verdade. Agora é diferente. Ele lida com uma oposição muito dura da sociedade civil e ele terá, não tem esse cenário econômico internacional favorável. Então é uma situação muito mais difícil para passar reformas importantes. Boa. Ô Gani, a gente já está no laço aqui para encerrar, e aí eu vou deixar uma provocação para a gente discutir amanhã. Boa. Beleza? Então, e aí, vocês que estão aí com a gente também fiquem maquinando. Ô Gani, o Lula teve um ambiente econômico externo muito importante e que trouxe aquele chamado boom de commodities lá para ele, encher os cofres de dinheiro para ele poder ter todo o crescimento que ele entregou. Agora, pós-Covid, a China retomando, porque a China não cresceu, não teve crescimento chinês nos últimos anos. Pode beneficiar o governo Lula com um novo boom de commodities ou uma nova aceleração de níveis chineses, que isso acaba trazendo muito, muito, muito dinheiro para o Brasil? Interrogação. E a gente fala amanhã sobre isso. Como diria o saudoso Avalone. Roberto Avalone. Interrogação. Ele morava perto do prédio da minha mãe, eu via ele na rua lá, sempre fumando e tal. O palestra! Exclamação. Exclamação. É isso aí. Então, amanhã a gente fala imperdível. Disso. Beleza? Valeu. Valeu, Gani. Até amanhã. Abração. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Obrigado você pela audiência. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigado, inclusive, pelo seu like. 255 likes. Mais de 700 pessoas aqui, só 255 likes. Vamos lá. Deixa like, se inscreve no canal e continue com a nossa programação. Agora, você com dinheiro e logo depois, fechamento do mercado com o Top News. Eu volto amanhã, a partir das 2 da tarde, aqui no BMC Market, com mercado, com economia, com política e muita polêmica, exclamação. Forte abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.